Há nos confins da Ibéria um povo que não se governa nem se deixa governar. Estou estupefacto com as eleições ontem na Madeira e poderia até ser considerado mal perder pelo facto do Chega não ter tido o resultado que pretendia, tendo em consideração que se a voz foi devolvida ao povo, se o povo se pode pronunciar, deve-se de facto à iniciativa do Chega. E o Chega, como foi ontem referido, não abdica dos seus princípios. E não abdica dos seus princípios de luta contra a corrupção, contra o compadrio, contra o favorecimento pessoal, contra o nepotismo, contra o tráfico de influências. E a realidade é que a Madeira, ao longo dos últimos 50 anos, sempre foi uma esfera à parte e um mundo à parte de tudo aquilo que conhecemos. A Madeira tem características muito próprias. Eu falei recentemente no vídeo na questão de ser uma parte ultraperiférica da Europa e com toda a importância e relevância que isso tem a nível estratégico, e não foi à toa que há 500 anos nós conquistámos o mundo através do mar e através do Oceano Atlântico, e que isso nos deu uma posição de vantagem em relação a todos os outros povos, que dividimos o hemisfério com os espanhóis. E essa visão que tivemos há 500 anos atrás de conquista, de levar novos mundos ao mundo, permitiu-nos ter sempre este posicionamento estratégico de porta de entrada da Europa. A questão das políticas relacionadas com o mar e da forma como os mais antigos de facto entendiam a importância e a riqueza que era, não só das rotas comerciais, mas também das rotas comerciais que hoje estão pouco valorizadas pelos consecutivos governos em Portugal. No entanto, a Madeira sempre foi, para além de ser uma ilha fantástica e um arquipélago lindíssimo, tal como os Açores, sempre teve uma gestão que parece que passava um bocadinho aqui ao lado do continente, e que as pessoas, de facto, no continente, olham para a Madeira como o espaço do Alberto João Jardim, que ele é quase uma monarquia, esta descendência para Miguel Albuquerque, etc. É surpreendente que as pessoas queiram, e é legítimo, porque foi democrático, porque o processo é democrático e, portanto, Miguel Albuquerque ganha as eleições, a um deputado da maioria absoluta. Para mim não é uma surpresa, mas ao mesmo tempo acaba por me surpreender, ou seja, isto é um contrassenso, mas é a realidade, é aquilo que eu sinto, que as pessoas olham para esta questão e chegamos à lógica de quando vimos alguns autarcas a serem eleitos no continente, e o princípio é sempre o mesmo, que é, eles roubam, mas também fazem alguma coisa, e por isso roubar todos roubam, e há uma normalização do princípio da corrupção, do princípio do compadrio, das suspeitas todas em que isto está envolto em relação à Madeira, que levam a estes resultados das pessoas considerarem no final do dia não vale a pena estar a arriscar, porque existe de facto uma questão no povo português que é a resistência à mudança e o medo de mudar, e que está muito intrínseco nos portugueses a lógica de a mudança traz sempre um sentimento de perda, e portanto as pessoas preferem manter como está ao invés de se estar a chatear, e fazem estas opções políticas que não entendem que acaba por ter uma consequência direta no seu dia-a-dia e na sua vida. É um descrédito total para a política que alguém, quando tem um governo composto, a questão não é só com Miguel Albuquerque, que o governo da região autónoma da Madeira tem vários suspeitos envolvidos em diversos processos, e chegamos ao final e são eleitos praticamente com maioria absoluta, na realidade com maioria absoluta, porque falta-lhes um deputado, e portanto esse um deputado será o do CDS, sem dúvida nenhuma, e ainda passarão, porque eventualmente o acordo para as legislativas e para as autárquicas que está a ser cozinhado entre Luís Montenegro e Rui Rocha certamente terá também impacto na Madeira, e não será nem o CDS nem a Iniciativa Liberal a deitar a Miguel Albuquerque ao chão. Portanto, é um período que eu acho que deve ser de reflexão e de não cumprirmos estes erros também no continente, de que considerarmos que não vale a pena. Parece que aquilo que ontem aconteceu é o povo a entregar os seus votos numa lógica do não vale a pena, eles são todos iguais, não vale a pena, isto é tudo a mesma coisa, não vale a pena, estes roubam, mas ao menos fazem, não vale a pena estar a arriscar porque não sabemos o que aí vem,
e portanto conseguem manter esta gente no governo numa lógica de é preferível manter isto neste marasmo do que tentar fazer uma mudança construtiva para, neste caso, para a região autónoma e para o país. As mentalidades têm de facto de mudar, nós podemos mudar as políticas, podemos mudar os políticos, mas se optarmos por não o fazer, é sinal claro que aquilo que não está a mudar é a mentalidade. E nós vamos pagar caro isto, vamos acabar por pagar muito caro isto. Aquilo que se passou na Madeira, em relação inclusive ao cumprimento e às taxas de execução do PRR, demonstram os problemas sérios que existem naquele arquipélago, a subserviência que existe perante o PSD de Alberto João Jardim, que ainda é o PSD de Alberto João Jardim, e a forma como tudo isto é visto. Nós corremos o risco de as acusações ao serem formalizadas, e pelo menos pelos indícios que temos, depois de terem ido cerca de 200, eu não sei se foi 200, foram 230 pessoas que foram para a Madeira para tentar fazer a operação de trazer a documentação e de constituir o arguido Miguel Albuquerque e as outras pessoas do governo. Se isto não der em nada e se isto for pífio, é a descrença total no sistema judicial português e obviamente coloca em causa no ato do voto as pessoas olharem e dizer, está bem, existem aqui algumas acusações que são feitas por vocês, mas depois não existiu uma formalização de todo este processo e o próprio Ministério Público não deduziu a acusação às pessoas da Madeira e, portanto, são vocês a criar flores no meio disto tudo. Eu espero que, sinceramente, que as pessoas reflitam no que estão a fazer, porque não vale a pena depois virmos com queixinhas, críticas e dizer que o país está mal, quando a opção é uma opção dos próprios eleitores e é a democracia a funcionar. E portanto eu não vou obviamente dar os parabéns a Miguel Albuquerque pela vitória, porque acho que aquilo que aconteceu ontem na Madeira é um período sério de reflexão em relação ao estado em que está a democracia, e pronto, e é de facto terminar como comecei, ou seja, lá nos confins da Ibéria existe um povo que não se governa nem se deixa governar. É uma frase já com muitas centenas de anos, mas que revela de facto a forma como os portugueses têm tratado a democracia, e eu acho que o caso da nossa democracia é um caso de estudo, porque nós estamos numa fase em que os princípios democráticos, a liberdade, a soberania, a autodeterminação, etc., começam a colocar em causa. Nós, por norma, e vou-me colocar na posição de eleitor e na posição de português e não como eleito, nós por norma criticamos os políticos, mas a realidade é que se os políticos são todos iguais, quem vota neles igual é, porque continua a manter toda esta situação. É um período de reflexão e cada um deve pensar de facto o que é que pretende, já não digo para o país, mas para a sua vida, porque as políticas do país vão acabar por condicionar a nossa vida pessoal, e quem não entende isso, não entende nada do que está a passar.